Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela Costa e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Então vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula de hoje? Esta é a nossa aula de número 2. O nosso objeto de conhecimento é a apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em funções de interesses pessoais e coletivos. E como detalhamento, nós temos a produção e a circulação de narrativas estético-expressivas, artes visuais, dança, música e teatro em espaços e épocas distintas. Então, nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre a produção artística em diferentes lugares e em diferentes momentos da história da humanidade. E olha onde eu vim parar. Estamos dando uma volta, um passeio, para começar, né, nesse nosso objeto de conhecimento que vai falar para a gente sobre a arte em diferentes momentos, em diferentes lugares, e a gente sair um pouco da nossa sala de aula tradicional, não é verdade? E aí, vocês têm alguma referência sobre esse lugar que a gente está agora? Não sei, professor, isso me parece alguma civilização antiga, que o negócio está meio acabadinho, meio cansado, né? E aí, sobre que civilização nós vamos falar agora? Vamos falar sobre a Grécia, certo? A Grécia Antiga, ela formou uma das maiores civilizações da Antiguidade, ficando marcada por grandes contribuições em áreas do conhecimento, como a filosofia. A grande marca dos gregos foi o desenvolvimento da polis, uma cidade-estado, sendo que as duas principais foram Atenas e Esparta. Então, a Grécia ela tinha duas polis principais, que eram como se fossem as cidades-estados, que era Atenas e Esparta. Né? Então, eles foram responsáveis, né? Ela foi uma civilização responsável por dar início a grandes evoluções na humanidade de uma forma geral. Então, a gente vê que foi uma civilização que contribuiu muito, inclusive, para o que nós temos hoje. E a gente vai falar mais profundamente sobre a questão da arte na Grécia. Na Grécia Antiga, a arte é resultante da percepção sensível do mundo. E sua representação é feita por meio da ideia do que é belo na concepção cultural da época. Aí a gente tem até uma imagem de uma escultura grega e a gente precisa reforçar isso. A Grécia, a arte grega, ela é muito voltada para o que é belo. Lembrando que a gente precisa entender que o que é belo naquela época, né? Talvez o que fosse belo naquela época, hoje não seria, né, caracterizado assim como beleza. A gente já entende que hoje a beleza é relativa, né? Tanto que muitas pessoas falam, né, que para ti pode ser feio, mas para mim não é. Né? Então, é que nem gosto não se discute, cada um tem o seu. Então, esse conceito de beleza, naquela época, ele tinha uma estrutura muito específica e isso era reproduzido nas obras de arte. A beleza, na concepção dos gregos, ela pode ser apreciada na escultura que mostra o corpo de um jovem em movimento no momento que arremessa o disco. Estamos falando da obra Discóbulo, de Miron, esta imagem que vocês estão vendo aí. E a gente resolveu trazer aqui para a sala de aula o Discóbulo, de Miron, para a gente conseguir perceber um pouco melhor como é essa relação, olha só, essa concepção que os gregos tinham aí, por exemplo, na escultura, na sua produção artística. Né? Então, para eles tinham esse conceito de beleza. Pode ser que vocês estejam olhando essa escultura e falando, professor, eu não estou achando isso legal, não. Tá bonito, não, esse homem tá esquisito, né? Enfim, naquele momento histórico, este era o ideal de beleza da época. E a gente percebe aí a representação muito fiel, né? A gente percebe aí a questão muscular,
né? O posicionamento, a gente consegue identificar os membros muito bem colocados. Então, a característica da beleza daquela época era essa. As pinturas e as esculturas eram concebidas a fim de serem belas e, assim, perfeitas, de acordo com os princípios da filosofia grega. Esta talvez seja a principal característica da arte grega. Eles queriam a perfeição. Era a beleza ideal, né? Aquela beleza perfeita, o ideal dele de beleza. Olha só, a gente está falando de um ideal de beleza. Então, as pinturas e as esculturas, elas eram concebidas para esse fim. Elas precisavam ser belas, ser perfeitas. Então, vamos continuar conversando sobre a arte grega. A gente falou sobre as pinturas, as esculturas. Vimos aqui uma escultura grega, né? A gente percebeu como esse ideal de beleza era idealizado e era representado nessa sociedade. E o resto da produção artística, como é que era? Vamos ver? Então, nós conversamos que as pinturas e as esculturas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas, de acordo com os princípios da filosofia grega. Essa talvez seja a principal característica da arte grega, isso a gente já viu. Agora vamos falar sobre a pintura, certo? A arte da pintura é desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram peças de decoração, eles sendo utilizados no trabalho diário ou para guardar mantimentos, tais como vinho e azeite. Ou seja, a gente tem aí uma função utilitária desses vasos. A pintura grega, em grande parte, era desenvolvida nos vasos, nas cerâmicas, e nem sempre ela era apenas para contemplação, digamos assim, para ornamentação. Eles eram utilitários, existia uma função nesses vasos. Muitas vezes eles eram necessários para guardar os mantimentos. E as pinturas mostravam harmonia e rigor nos detalhes. No que diz respeito às cores, seguia-se o seguinte padrão: figuras negras sobre o fundo vermelho ou figuras vermelhas e douradas sobre um fundo negro ou um fundo branco. As pinturas nos vasos de arte grega retratam quase sempre cenas do cotidiano, da religião ou da mitologia. Então, a gente tem aí as figuras negras sobre o fundo vermelho, né? Ou as douradas sobre o fundo negro. Então, a gente vai ver aqui agora algumas imagens de representações dessas cerâmicas gregas. Vamos dar uma olhada? Olha só, o fundo negro com o dourado. E a gente percebe aí a representação de cenas do cotidiano, representação de Deus. Então, a gente tem que a pintura grega, né, a referência de pintura na civilização grega, a gente tem muito forte nas cerâmicas. E um elemento muito importante também da composição artística grega é a arquitetura. Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham um propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. E, igualmente, as praças eram importantes dentro da polis grega, pois era um local de encontro e de passagem para seus habitantes. A gente viu que as polis eram as cidades. Então, nessas cidades, eles tinham ali as suas praças, porque a praça era um local de encontro desses habitantes. Então, eles se encontravam ali nas praças, certo? E a gente também tinha outras estruturas arquitetônicas que elas tinham objetivos diferentes. Só que nessa arquitetura existe um elemento muito importante, que são as colunas. Vamos conversar agora sobre elas. As colunas gregas passam por uma organização que chamamos de ordem. E a gente vai conhecer cada uma delas. A primeira ordem que nós vamos conversar é a ordem dórica. A coluna dórica é simples, não possui base. As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo. Aí a gente está vendo uma imagem
de um capitel dórico. E a gente trouxe aqui para a nossa sala também, né, uma coluna de ordem dórica para vocês conseguirem visualizar melhor. Vamos ver a nossa coluna? A ordem dórica, ela era mais simples. Vocês estão conseguindo perceber que ela não tem tantos detalhes, certo? Justamente porque essa era a intenção dessa ordem. A ordem dórica, ela tinha uma composição mais simples. Outra ordem que nós temos também das colunas é a ordem jônica. Vamos ver? Dentro da ordem jônica, existiu uma variante no desenho das colunas, as chamadas cariátides, que eram colunas em forma de mulheres, em homenagem às jovens da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito com os persas. A gente tem aí a representação de uma ordem jônica, e vocês estão percebendo que ela é mais elaborada, e eles falam aí da questão da relação com a forma das mulheres. A gente tem aí um formato arredondado. Essa é a ordem jônica. E a terceira ordem que nós temos é a ordem coríntia, que é uma evolução da ordem jônica, no sentido de uma maior valorização da ornamentação. É uma tendência marcante entre o final do século V e o início do século IV a.C. Aí a gente tem a imagem de um capitel coríntio, certo? Vocês estão conseguindo ver que ele é mais elaborado, ele conta com mais detalhes. Então, a gente vai ver agora a relação dessas três ordens nas colunas. Vamos dar uma olhada? A gente trouxe aqui, olha só, a representação das colunas. A gente tem aqui a primeira coluna, ó, dórica. A gente tem uma coluna mais clean, né? Digamos assim, mais limpinha. Aí, na ordem jônica, a gente já começa a ter uma coluna mais trabalhada até chegarmos na ordem da coríntia, né? Que a gente tem uma coluna mais elaborada, com maiores detalhes, certo? Então, essas colunas, elas foram os elementos principais, digamos assim, né? Os mais reconhecidos, digamos, dentro da estrutura arquitetônica grega. Outro elemento da arte grega que nós vamos conversar é sobre as esculturas. As esculturas gregas, elas são feitas à imagem e semelhança dos homens, tentando chegar o mais próximo possível da perfeição. Lembra que a gente conversou sobre a perfeição deles? A perfeição deles era aquilo que eles tentavam se aproximar mais, o máximo possível da beleza, dessa beleza idealizada que eles tinham. O antropomorfismo, que são esculturas em formas humanas, retrata as veias, os nervos, os músculos humanos nas figuras esculpidas. Aí a gente tem uma imagem de uma escultura grega. E as esculturas viraram símbolos da arte grega, representando a sua religião e a sua mitologia. Porque ó, a questão da representação, olha essa imagem com mais atenção. A gente vê aí a musculatura, né? A gente consegue perceber até uns músculos contraindo. Então, a gente consegue identificar que o ideal de beleza dessa civilização era esse, certo? E a gente trouxe aqui algumas imagens de escultura que nós vamos ver juntos. Aqui a gente tem o discóbulo, já está num outro material, né? Então, a gente tem a Vênus de Milo. Aqui a gente já tem a estátua de Zeus. Então, a gente consegue perceber que as características eram diferentes. Então, reforçando, qual era a intenção da arte grega, da escultura grega? Era se aproximar dessa realidade e dessa perfeição, dessa perfeição idealizada. Eles tinham um ideal de beleza, então eles tentavam trazer para a sua composição esse ideal. Isso a gente falou da civilização grega, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre outra civilização que foi de extrema importância também para a história da sociedade de uma forma geral, para a história da humanidade e com uma produção artística bem importante. Vamos falar sobre a arte romana. A arte romana teve sua maior expressão na
Arquitetura, através de edificações grandiosas. Os romanos preocupavam-se intensamente com os aspectos voltados para a utilidade, a funcionalidade e a praticidade de suas obras artísticas. Ela tinha que ser útil, ela tinha que ser funcional, ela tinha que ser prática. E para a gente falar de Roma, vamos lá em Roma, rapidinho? Chegamos. Eu gosto assim, que a gente é dinâmico, né? Chegamos em Roma, estamos aqui pegando um ventinho, olhando essa paisagem maravilhosa, porque aqui a gente vai conversar um pouco sobre como o fazer artístico dos romanos, ele se diferencia um pouco dos gregos, né? Eles eram mais funcionais, eles eram mais práticos. Então, a gente vai perceber que essa produção artística deles vai ser diferente. Roma foi um dos principais centros culturais. Os romanos construíram inúmeras obras públicas, como estradas, aquedutos e pontes interligando cidades, que caracterizavam uma arquitetura expressiva de um estado com notável poder político e econômico. Olha só, a referência que a gente está tendo de Roma, um dos principais centros culturais. Roma ela ficou muito conhecida por conta das suas obras públicas, que a gente vai ver que essas obras foram de grande influência para o que a gente encontra hoje. A arquitetura romana ela desenvolveu um estilo próprio, com a utilização do cimento, o aprimoramento das técnicas do uso de arcos e a construção com tijolos. Foi na arquitetura que a arte romana apresentou maior expressividade, com construções monumentais que refletiam a riqueza e o apogeu da civilização romana. Muito forte a questão arquitetônica, né, que a arte romana ela foi trazendo para a gente. A utilização dos arcos. Por quê? Eles pegam a questão das colunas dos gregos, com a influência dos arcos dos etruscos, eles conseguem estruturar as suas obras arquitetônicas ganhando mais espaço interno. Por quê? Tinha que ter muita coluna para poder sustentar, certo? A parte de cima. Com a utilização dos arcos, eles conseguem deixar mais espaço livre sem aquele monte de coluna dentro. Então, ele ganha uma amplitude dentro dos seus edifícios. As edificações romanas, elas possuíam uma função utilitária. Elas tinham uma função, era útil. Lembra que a gente falou ainda agora? Ela era útil, ela era prática. Então, ela tinha uma função religiosa. Os templos foram construções destinadas para o povo cultuar e oferecer oferendas aos deuses. Essas construções valorizavam os espaços internos. A gente vai ver aí agora uma imagem que é um dos mais bem preservados templos romanos. É o Maison Carré, em Nimes, na França. E a gente tem aí a questão das colunas, né? Um templo que ele era feito, né, para os deuses, né? A gente viu que tinha aí uma relação religiosa também. Eu vou trazer aqui uma outra edificação romana, que é o Panteão. Vamos dar uma olhada? Aqui a gente já tem a parte da frente, certo? Do Panteão. Olha só as colunas. Olha o capital das colunas, que a gente já conversou sobre essas colunas. Aí a gente percebe a relação com a Grécia, né, gente? Olha só. A parte interna, vocês estão percebendo que a gente ganha um espaço aqui dentro justamente por conta do estudo que eles tiveram, a relação que eles tiveram com os etruscos, conseguiram identificar que eles conseguiam ganhar esse espaço se eles utilizassem alguns arcos, né, que eles conseguiam ganhar um pouco mais de espaço. Certo? Então, essa é uma das estruturas. Vamos falar sobre outra estrutura arquitetônica, que são os banhos coletivos. O que são os banhos coletivos? São as termas, gente. É um outro elemento muito conhecido da arquitetura romana.
As termas foram construções arquitetônicas originais dos romanos. Elas serviam de banhos coletivos no centro de Roma. Por isso eram considerados espaços de reuniões sociais da capital do Império. Olha aí, a gente tem uma imagem, seriam de banhos romanos. Os nossos banhos que nós temos, né, que às vezes a gente se reúne no fim de semana e vai para aqueles banhos tomar um banho de igarapé, era mais, pensa nessa ideia aí, gente. Então, eram os banhos coletivos e nesses lugares eles eram considerados espaços de socialização. Eles faziam reuniões sociais, eles se encontravam para socializar, certo? Então, a gente tem aí os banhos coletivos, outro elemento arquitetônico importante de Roma. E uma estrutura arquitetônica muito importante que a gente vai ver agora são os aquedutos. Tá, professora, o que são aquedutos? Aquedutos e sistemas de captação de esgotos. Olha só, vocês já pensaram se a gente não tivesse um sistema de transmissão de água, de captação do esgoto hoje? Os aquedutos eram grandiosos exemplos de utilidade pública. Eles forneciam água limpa das fontes distantes até as cidades, as termas, as minerações e para as atividades agrícolas. Era a forma como eles conseguiam fazer o transporte, eles conseguiam fornecer água para locais mais distantes a partir desses aquedutos. Vamos dar uma olhada como eles eram? Olha só os aquedutos, como eles eram. Eles faziam o transporte das águas para lugares mais distantes. Então, esse sistema de transporte de água, até hoje ele é utilizado, assim como o nosso sistema de esgoto, né? Então, dentro dessas estruturas, a gente vai ver aí o corte dessas estruturas, a água passava por dentro dessas estruturas até chegar nos locais onde elas tinham que chegar. Então, esse sistema de transporte de água ele foi fundamental para a gente ter o nosso sistema de água e de esgoto que nós temos, que nós utilizamos hoje. Outra estrutura muito interessante romana são os arcos do triunfo. Tá, o que eram os arcos do triunfo? Os arcos dos triunfos eram construídos para homenagear os imperadores e generais vitoriosos. O arco triunfal de Orange, na França, é um dos mais antigos arcos romanos. Uma estrutura arquitetônica que ela foi feita para homenagear. Era uma homenagem, digamos assim, né? Para homenagear os imperadores e generais vitoriosos. A gente vai ver agora uma imagem de um arco, que é o arco de Tito. Olha só a estrutura dele de arco, por isso que ele leva o nome de Arco do Triunfo. Por que de triunfo, professora? Justamente porque eles faziam para homenagear, né, as ações que triunfaram, né, que foram vitoriosas. Então, eles construíam esses arcos para homenagear. Outra estrutura arquitetônica que nós vamos ver é a moradia romana, ou domus, que são as residências mais sofisticadas dos centros urbanos do Império Romano. Pertenciam à nobreza romana e eram chamadas de domus. Cada domus possuía várias divisões internas, como a hortus, que é a área para os banhos com um pequeno jardim. E a tablinium. O que era a tablinium? Era um cômodo principal, onde o chefe de família tratava de negócios. Olha só como era bem estruturada, né? Tinha a área dos banhos, o hortus, que tinha um pequeno jardim, e um cômodo onde o chefe da família ele entrava lá para tratar de negócios. Vamos ver uma imagem que representa como era essa estrutura de moradia. Vamos lá? A gente viu que ela era dividida, né? A gente tem aqui uma representação. Vamos ver por dentro como é que acontecia. Olha só, lembra que a gente falou do local do banho? Olha aqui, o local do banho. A gente tem aqui o jardim,
certo? E na parte interna nós vamos ter o local onde o chefe da família fazia as suas reuniões de negócio, certo? Então a gente já percebe aí uma estrutura bem organizada da residência, né? E hoje a gente já pode encontrar aí até uma relação, como hoje normalmente nas moradias a gente tem a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro. Então foi aí o início dessa organização da residência familiar que começou lá em Roma. E a gente vai falar de um elemento importantíssimo, conhecidíssimo, que é o anfiteatro. O povo romano apreciava muito as lutas dos gladiadores. Essas lutas compunham um espetáculo que poderia ser apreciado de qualquer ângulo, pois a palavra anfiteatro significa teatro de um e de outro lado. Assim, era o Coliseu, certamente o mais belo dos anfiteatros romanos. Externamente, o edifício era ornamentado por esculturas que ficavam dentro dos arcos. A gente vai ver agora uma imagem do Coliseu, que é uma estrutura arquitetônica belíssima, carregada de história. E um anfiteatro, que a gente consegue ver a ação cênica de um lado ou de outro lado. Vamos ver? A gente está vendo agora o Coliseu. E assim, o que eu quero mostrar para vocês é como olha só, a ação cênica acontecia aí no meio e a gente percebe que a plateia, né, as pessoas que ficavam observando o que estava acontecendo, elas ficavam ao redor, certo? A gente tem aqui a vista de corte, como ela é por dentro, né, onde as pessoas ficavam. E olha a questão das esculturas que ficavam pelo lado de fora dos arcos. A gente tem aí os arcos e dentro desses arcos ficavam as esculturas. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui para a gente ver com mais detalhe. Olha só, as esculturas que ficavam dentro dos arcos. Essa é uma das obras arquitetônicas mais conhecidas romanas, o Coliseu, o formato como acontecia, o formato de anfiteatro. Inclusive aqui em Manaus, nós contamos na Praia da Ponta Negra com um anfiteatro, justamente para dar essa possibilidade de as pessoas conseguirem observar o que está acontecendo ali de vários lados. Existem hoje alguns teatros que fazem referência ao anfiteatro romano, justamente por permitir essa visualização. Hoje a gente sabe que muitos teatros eles precisam daquela estrutura mais reta, né, para ter as entradas e saídas dos atores. Nesse sistema de anfiteatro, a ação cênica está acontecendo ali e todo mundo está vendo o que está acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vai falar agora sobre a escultura romana. Vamos falar um pouco delas? A escultura romana ela representava os traços da face e a estrutura física muito parecidos com o dos imperadores e dos homens nobres. Essa característica de realismo presente nas obras se distanciou da concepção de beleza adotada na arte grega. Olha aí, lembrem do que a gente falou lá na Grécia, vamos lembrar. Lá na Grécia eles tinham um ideal de beleza, né? Tinha que ser aquilo muito lindo, muito belo, muito perfeito. Já os romanos, eles eram mais realistas. Eles tentavam transmitir exatamente como as pessoas eram. Vamos ver aqui um exemplo de umas esculturas romanas. E olha só, aqui a gente tem... vou ampliar para vocês verem aqui a estátua de Augusto, que é essa daqui. Pronto, aqui. Então, a gente já percebe que não tem tanta aquela preocupação com a musculatura, né, com a representação das veias, né? Não, ele tenta passar aqui na estátua de Augusto, olha só, exatamente os traços que eram daquela pessoa, da representação do Augusto. Ele estava fazendo ali uma representação o mais próximo possível da realidade. A gente não tinha aí um ideal de beleza representado. E
como é que era o modo de vida na sociedade romana? O modo de vida na sociedade romana, as personalidades religiosas e mitológicas e a natureza, elas foram representadas na pintura romana com realismo, mais uma vez voltando aí à questão do realismo, e tridimensionalidade. Nos afrescos, que são as pinturas nos muros das cidades, nas ornamentações dos palácios, nas decorações das residências e nos mosaicos, os pintores romanos utilizaram-se das técnicas em relevo, da profundidade e da perspectiva. Técnicas que foram utilizadas por pintores romanos para dar uma profundidade, para dar uma perspectiva. A gente já começa a perceber aí uma evolução, né, nas técnicas de pintura, que a gente viu que lá na Grécia era diferente. Eram aquelas cerâmicas, né, a representação de cenas do cotidiano, dos deuses, de acordo com o que aquela sociedade tinha necessidade. Certo? Então, a gente conversou sobre 2 momentos importantes da história da humanidade e como essa produção artística ela influenciou aquilo que nós vivemos hoje em dia.